de 4 frases que o Senhor deixou desde que Ele esteve na ceia até que esteve na cruz. Mas para isso eu queria ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22 e no verso de número 31 e 32. Peço desculpas para os irmãos, estou meio resfriado, irmãos, e essa semana eu não fiz a escala com a suplência, né? A gente estava os 3 dias e acabei amanhecendo mais resfriado que esses outros 3 dias. Então peço desculpa para os irmãos, obrigado. Escorrendo um pouco o nariz. Mas eu queria dividir essa palavra com vocês e não passar a minha oportunidade. Olha o que o Senhor fala. Olha a palavra de alerta que Ele diz para Pedro. Depois da ceia, entre a ceia, a mesa e Ele e a cruz, Ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Você consegue entender o que o Senhor está falando? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu, diz o Senhor, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te convertertes, confirma teus irmãos. Pode sentar. Eu quero trazer uma palavra nessa manhã para você que está aqui, para você que está me assistindo e para você que está me ouvindo pela rádio ou onde essa gravação ainda possa chegar. Uma palavra de alerta para mim e para a tua vida. Como pastor, muito além da gente cuidar da igreja, do andar da igreja, né? Porque quando você recebe uma responsabilidade de servir como pastor, traz uma grande responsabilidade sobre a nossa vida. E muito além de fazer isso aqui andar, eu falo que eu tenho uma empresa, vocês sabem, e eu vejo que a igreja tem muito mais movimento, porque eu faço a contabilidade da igreja, ou melhor, não faço contabilidade, quem faz é uma empresa contábil, mas eu organizo toda a documentação para poder enviar. Eu vejo como isso aqui tem mais um movimento do que a minha própria empresa. A gente não vê tudo que isso aqui move, mas além de a gente ter que cuidar de toda a parte administrativa, a gente ainda cuida de pessoas, ou melhor, tenta cuidar, não consegue cuidar de todas, mas a gente tenta. Mas pelo menos a gente tem a responsabilidade de dar uma direção. Só que a palavra, ela primeiro nos direciona antes de qualquer coisa, e eu me incluo como uma ovelha que faz parte do rebanho do Senhor antes de tudo, porque Ele é o nosso grande e bom pastor. E quando eu olho para a igreja, nesses 15 anos que praticamente nós estamos à frente da igreja, e mais alguns anos de que eu me converti, eu vejo como hoje o evangelho ele se expandiu. A quantidade de igrejas que tem, Nenê, eu olho assim, a igreja quando adora, eu vejo os jovens, os adolescentes. A igreja, ela se fortaleceu. Eu não vou falar que a igreja jamais, vou falar que a igreja ela
está se enfraquecendo. Pelo contrário, eu vejo um crescimento, uma expansão muito grande da igreja. Vocês não concordam comigo? Vocês podem ver através da internet, você pode ver não só pela quantidade de igrejas, como eu falei, mas como a evidência, e é muito mais notório que os crentes, os cristãos, cada vez eles são mais fortalecidos. Bem como também nós vemos que outras religiões também aparecem bem mais. Só que quando nós falamos de religiões, a gente tem que entender que nós somos a igreja do Senhor, antes de qualquer coisa, antes de qualquer placa. Mas da mesma forma, nesses 15 anos que eu vejo, e isso é muito triste, por que eu escolhi esse versículo? Porque o Senhor, Ele traz um alerta muito claro, e eu vejo nesses últimos tempos como o diabo, ele tem derrubado crentes. E eu falo para você que é muito mais difícil uma pessoa se levantar depois de ter caído do que ela permanecer de pé antes de cair. É difícil. E às vezes eu me pergunto assim, o que acontece? Porque a palavra é a mesma. E na verdade o que eu vejo é que parece que nós somos uma igreja tão abençoada por Deus, nós vivemos tanto a graça de Deus, e hoje tudo tem sido bênção. Eu lembro da minha, seu Osmar, o senhor tem a minha idade quase, e o senhor vai se lembrar como era tudo mais difícil antes, o senhor não lembra? Como era mais difícil para os teus pais, para os meus pais, conquistar uma casa, conquistar um carro, ter um ar-condicionado, era uma loucura. Quem tinha um ar-condicionado, uma TV, né? Vocês estão lembrando, né? Como era difícil. Hoje tudo é tão mais fácil, né? Você tem um instrumento, tem uma informação. Hoje nós vivemos uma bênção de Deus generalizada. Você olha para a saúde. Quantos dos nossos avós ou bisavós morreram por enfermidades que hoje já não se morrem mais? Nós somos uma geração abençoada por Deus. Nós vivemos o que nossos pais nunca viveram. Mesmo em todas as dificuldades, nós vivemos abençoados, irmãos. Olha tudo que o Senhor já nos deu. E eu olho assim e falo assim, e vejo pessoas que, como o diabo derruba, irmãos. E eu não vou botar culpa, porque eu sempre falo que aonde tem um não quer, dois não briga, irmão. Dois não briga. Mas é real o que essa palavra que nós lemos, ela diz, que o diabo, ele quer cirandar a nossa vida. O diabo, ele quer nos derrubar. E nós tivemos algumas revelações, e quem teve no primeiro dia da campanha, eu contei um pouco por cima, de como o diabo, ele tem usado de veneno, meu irmão, para derrubar. Setas venenosas, palavras venenosas, situações que trazem venenos para nos ferir, nos paralisar. Só que nós também somos negligentes. Nós não somos vigilantes. Nós desprezamos a mesa. Somos uma geração abençoada. Nos sentimos os queridinhos de Deus, os protegidos de Deus, os abençoados por Deus. E somos. Olha esses louvores que foram entoados aqui, tocam a nossa alma. Quando nós ouvimos palavras poderosas, a palavra do Senhor, ela nos fortalece, ela nos levanta, ela nos impulsiona a pelejar e vencer.
nos dão estratégias para nós vencermos as nossas tentações, vencermos aos inimigos, sermos vitoriosos. Agora a minha pergunta é: por que nós somos tão negligentes? Porque nós damos as costas para o Senhor. Porque nós conhecemos, não existe uma geração que conhece tanto a palavra como a nossa. Conhecemos os versículos, conhecemos as passagens, temos acesso de que os nossos pais e avós nunca tiveram. O Senhor nos abençoou para nós podermos pegarmos um versículo bíblico, colocarmos numa internet e podermos entender aquilo que está escrito sem ter que esperar um outro culto, sem ter que caminhar léguas para chegar no estudo bíblico, como nós vimos testemunhos, ou como o Pascoal acabou de dizer, de ter que fazer 10, 12 quilômetros a pé, por não ter dinheiro para buscar a palavra. Hoje temos a palavra na palma da nossa mão. Só que somos negligentes, damos costas para o Senhor. Eu falava essa semana com o irmão, eu falava: você não é um queridinho de Deus, você não é melhor do que ninguém na palavra, você não é melhor do que Abraão, melhor do que José, melhor do que Jacó, para se achar merecedor, ou para que dê o direito de você dar as costas para Deus. E a primeira passagem que nós vemos, que não foi a que nós lemos, mas a anterior, que fala da última ceia, que começa no verso 7, o Senhor, Ele traz os seus discípulos à mesa, coloca em volta da mesa, reparte o pão, reparte o suco de uva, dá aos seus discípulos, compartilha com eles. Isso é poderoso, irmãos. O Senhor, Ele nos coloca na mesa. Você sabe de onde Deus te tirou para te colocar sentado na mesa? Você consegue ver isso? Olha para o teu passado, olha quem você era. Principalmente eu falo para pessoas como eu, que não tiveram a bênção de nascer dentro da igreja. Olha de onde Deus te tirou, olha quem você era, olha quem Deus te tornou. E eu faço disso da palavra, porque olha quem os discípulos eram. E o Senhor coloca eles na mesa, dá o pão da vida, reparte o pão eterno, o alimento verdadeiro. A mesa significa aliança com o Senhor. O Senhor nos tira e nos coloca em volta e nos faz uma aliança de um novo pacto, de um reino eterno, de uma vida eterna. Ele te diz, colocando você na mesa: olha da onde eu te tirei, olha o que eu estou te oferecendo hoje para você comer, e olha onde você vai viver. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? O Senhor oferece a mesa antes, e Ele diz uma palavra que se encontra no verso de número 19. Ele diz: e tomando o pão e havendo dado graças, Ele partiu e deu-lhe isso, dizendo: isto é o meu corpo que foi dado por vós, e fazei isto em memória de mim. O Senhor está dizendo: ei, lembra de mim. E por que a igreja atual parece que só lembra do Senhor quando precisa? E o Senhor está dizendo: não, ei, lembra de mim. Lembra de mim porque você sabe de onde eu te tirei. Olha a aliança que eu tenho contigo. Isso aqui eu trocaria por uma palavra chamada gratidão ao Senhor.
A mesa é um lugar de reverência e gratidão ao Senhor por tudo que Ele nos fez. Essa é a primeira palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, da mesa à cruz. Lembra de mim. Lembra de mim, igreja. Lembra da onde eu te tirei, igreja. Olha tudo que eu já fiz na tua vida, igreja. Não me dá as costas, igreja. Lembra de mim. Um pouquinho mais à frente, depois de estar na mesa, o Senhor fala para Pedro: ei Pedro, cuidado, eu te coloquei na mesa, eu te redimi, eu curei a tua sogra, Pedro, olha como fui bom contigo. Mas cuidado, o diabo quer te derrubar. O diabo não está para brincar. O diabo quer te colocar de volta aonde você estava. A arrogância e a prepotência do ser humano, e aquele que se acha, aquele que eu falei para os irmãos que fez no último dia da campanha, 2 Samuel 24, o pecado da arrogância de Davi, que achava que porque tinha muitos carros e cavalos, achava que o poder estava na sua mão. Pedro vai dizer: não, Senhor, eu vou morrer por você, eu vou à prisão por ti, eu nunca irei te trair, eu nunca irei cair, eu sou crente. Cuidado, Simão. A verdade é que o diabo, irmãos, vocês sabem, está como um leão, só esperando um momento para te comer e te derrubar. Então ele diz isso para o Senhor. O Senhor também diz, entre a cruz, ele diz: cuidado, Pedro, cuidado que o diabo não está de brincadeira. E esse é um grande problema da igreja atual. Sabe por quê? Porque a gente acha que o perdão da cruz, ele é fácil. Então eu peco, eu caio e digo: não, o Senhor é misericordioso, Ele vai me perdoar. Sim, o Senhor vai te perdoar. Só que qual é a circunstância da queda? Como estava o coração? Então eu só quero deixar aqui o cuidado que ele fala. Logo depois tem algo que é muito tremendo. Logo depois, no verso 35, fala das duas espadas. Isso aqui é muito interessante. Depois você lê na sua casa, que eu só quero trazer o significado, porque quando você lê, você não entende. Você acha que o Senhor está falando para Pedro assim: olha, vende tudo que você tem, vende as tuas alforjas, venda as coisas que você tem e compre 2 espadas. Como se ele estivesse dizendo: olha, se prepara para a batalha e para a guerra. Só que o Senhor, ele fala uma maneira de uma parábola, é diferente. E ele fala antes: olha, para que você precisa de uma espada? Faltou alguma coisa para você? Depois você lê na tua casa. Ele fala para Pedro assim: olha, cuidado que o diabo vai te cirandar, vai te derrubar. Faltou alguma coisa para você? Lembra que eu disse como Deus, Ele é misericordioso conosco? Olha quantas coisas já nos deu. E eles naquela situação de que Jesus ia ser preso, e vocês sabem que Pedro já tinha até mesmo que cortar com a sua espada a orelha de um daqueles homens. E o Senhor fala uma palavra no verso 38: basta. Quando eu li isso tocou meu coração. Porque sabe quando você fala para alguém: ei, basta, chega, acabou?
como se fosse que o Senhor já tivesse perdido a sua paciência. Então você percebe que Deus, Ele sim é misericordioso, o Senhor é redentor, só que o Senhor está dizendo: basta. Parece que vocês não estão entendendo, ele diz para Pedro. Faltou alguma coisa para vocês? Porque Pedro fala: Senhor, aqui tem 2 espadas. O Senhor está falando para Pedro: ei Pedro, será que você não entendeu que o Evangelho não é espada? Será que você não entendeu que o Evangelho não é pela tua força? Ei Pedro, eu tenho que ir para a cruz. O Evangelho é obediência. O Evangelho não é pelo que você sabe, pelo que você tem, pelo que você é pelo que você obedece. Vocês sabem muito bem que a espada significa a espada do Espírito. Ontem no curso de servo aqui com o pastor Diogo, com os irmãos que querem servir, eu falava para eles: quem é servo de Deus aqui? Levanta a mão. Quem é servo de Deus? Olha só, quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua carta para Timóteo, no capítulo número 3, que a maior referência que nós temos de recomendação de como deve ser um servo de Deus, alguém que vai servir na casa do Senhor, existe 17 características que Paulo ele fala para Timóteo: é necessário que o servo de Deus, ou do que o obreiro seja, correto? Quem conhece a palavra sabe, depois você pode procurar. Das 17 características, somente uma fala da intelectualidade, do conhecimento próprio, daquilo que você tem a oferecer, do teu conhecimento, das tuas forças. Somente uma, de 17, que é que o obreiro seja conhecedor da palavra, intelectual, de algo que você vai manejar, que você maneje bem a palavra, que você tenha a oferecer pelo teu conhecimento, pelas tuas forças. Todos os demais fala de caráter, conduta, relacionamento. E como eu falei no culto passado, quem fez comigo o curso de liderança sabe que o relacionamento é extremamente importante. E o Evangelho, ele é muito mais do que conhecimento bíblico. Ele é muito mais do que um cargo na igreja. Ele é muito mais do que uma posição. É muito mais do que um talento de você pregar, ou de um dom que você tem para oferecer. O Evangelho é obediência e testemunho. Não é pela espada, é pelo caminho que você tem que trilhar, para a cruz que você tem que chegar. E dentro dessas 17 características tem uma que é muito forte. Ele fala que o obreiro, que o homem de Deus, que a mulher de Deus, ele tem que ser irrepreensível. Lembram disso? A palavra? A palavra vai dizer que o homem tem que ser irrepreensível. Quando você estuda essa palavra na sua profundidade, é muito mais do que ser o irrepreensível da tradução do português. Ele vai dizer, essa palavra traduzindo naquele tempo do grego, ela vai dizer que você seja como uma investigação pública, que você seja um livro aberto para uma investigação pública. Isso é ser irrepreensível. Paulo está dizendo que a conduta do homem de Deus tem que ser irrepreensível. Qualquer pessoa pode fazer uma investigação na tua vida e não haverá acusação sobre você. Testemunho. Qual é o testemunho que a igreja tem dado? O que é que você tem sido diante das pessoas, como homem e mulher de Deus? Porque a conduta e a obediência à palavra, ela é muito mais importante do que a tua roupa de crente.
do que o teu talento de pregar. O que nós somos em Cristo. Quem somos quando nós estamos sentados na mesa do Senhor. E o Senhor estava dizendo: basta, chega. Basta da igreja caminhar pelas suas próprias forças. Basta de nós andarmos como nós queremos ou como nós achamos. É momento da igreja entrar na obediência de como a palavra diz que nós temos que ser. É hora da igreja dar testemunho do que Cristo realmente foi e digno do sacrifício que Ele ofereceu naquela cruz por nós. Ele diz: basta. E você percebe que logo em seguida Ele leva os discípulos para onde? Para o Getsemane. Para quê? Para orar. E o que nós vemos? Que Jesus ele começa a orar com o coração contrito, chorando, porque sabia qual era o seu destino. E o que nós vemos? Que a igreja, que aqueles que deveriam estar intercedendo, lutando, estavam dormindo, cochilando. E o Senhor volta a orar, pede eles voltam a dormir. A verdade é que a igreja de hoje dorme. A igreja tem dificuldade de orar. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque são guerreiros, irmãos. Nós estávamos não sei quantos que a gente estava, sei lá, todos esses dias, mais de 100 eu acho, né, Nenê? Muito mais de 100, toda madrugada orando, 5:30 da manhã com chuva, irmão, dilúvio caindo, mas a igreja estava orando, porque a igreja que ora permanece em pé, a igreja que ora tem vitória. Ele chega e fala para os seus discípulos: ei, vigiai e orai, para não. Ali o Senhor dá o remédio. Você percebe que foram poucas palavras pontuais do Senhor, da mesa até a cruz, mas Ele fala: ei, lembra de mim quando está à mesa. Basta. Está dizendo: ei, cuidado. Antes disso, cuidado, o diabo está querendo te derrubar, Pedro. Pedro, basta de querer andar pelas tuas próprias forças, pela espada. Não é pela espada, é pela obediência. O nosso caminho é a cruz, é negar a si mesmo. Carrega a tua cruz e segue-me, Pedro. Vigia e ora, para você não cair nessa tentação, porque o diabo está querendo te derrubar. A oração, ela abre e move o céu. Você vai ver na palavra do Senhor que sempre os grandes homens de Deus tiveram lutas e batalhas em oração com o Senhor, e as respostas estiveram na oração, as vitórias estiveram na oração. As vitórias não estão na espada, estão no joelho. E o meu horário já termina. E depois disso, o Senhor vai para onde? Vai para a cruz. E olha como a palavra é poderosa. Logo no começo, você percebe quando o Senhor está na cruz, Ele solta mais uma frase: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão está na cruz. O perdão é a primeira frase que o Senhor traz na cruz. A cruz é perdão. A cruz é reconciliação. A cruz é resgate. O Senhor, Ele entregou a sua vida por mim e por você, para abrir o céu, para rasgar o véu, para dar acesso ao Senhor. E você percebe que a sua última palavra, Ele diz:
João capítulo 19, verso 30. Está consumado. A cruz não é a nossa derrota. Está consumado. A cruz é a nossa vitória. E diz que naquele momento, quando ele diz está consumado, diz que existe um grande trovão na terra, um terremoto, e diz que lá no templo o véu se rasga ao meio. E aquilo que era antes o impedimento do acesso ao lugar santíssimo se abre. As portas do céu, do reino do céu, do reino espiritual se abre, dizendo para mim e para você: ei, existe um caminho aberto para a tua redenção, para a tua salvação, para a tua casa, para a tua família. Existe uma vitória através do sacrifício do Senhor. Desde a mesa até a cruz, vocês percebem que existe um caminho de estar próximo a Ele, de obedecer a Sua palavra, de renunciar a esse mundo. E eu estou aqui nessa manhã para dizer que a tua força está na morte do Senhor. E não estou aqui para te bater. Eu estou aqui para te dizer que a nossa obediência, a nossa conduta perante ao Senhor, diante da sua palavra, nos trará fortalecimento contra os principados, as potestades, e contra esse demônio do inferno, esse Satanás, esse inimigo das nossas almas, que a única coisa que quer é nos levar com ele, porque o seu destino já está também consumado. A palavra do Senhor vai dizer que Ele e que todos irão ser colocados dentro do lago de fogo, quando o Senhor voltar. Porque o Senhor sai daquela cruz para uma tumba, mas no terceiro dia Ele ressuscita, e é o único Deus que existe nessa terra, que morreu e ressuscitou, e que vive. Todos os outros deuses não tiveram vitória sobre a morte. Aquilo que nós mais tememos, que é morrer, o Senhor nos venceu por nós. E a sua palavra vai dizer, assim como aqui foi cantado e louvado, e obrigado, Talita, pelos louvores escolhidos que foram tremendos. Eu quero convidar aqui o grupo de louvor, porque nós temos que adorar esse Deus. Nós somos gratos por essa mesa. E o Senhor chama a igreja de hoje à obediência. O Senhor nos chama para o arrependimento. O Senhor nos chama hoje para nós nos posicionarmos como crentes verdadeiros na presença do Senhor, sem se importar com as vitórias, e se importar muito mais com a obediência. Nós somos vencedores não quando nós vencemos, porque Ele já venceu com nós. Nós somos vencedores a cada vez que nós resistimos aos pratos que o diabo nos apresenta. Nós não somos vencedores nas nossas contas bancárias, nós não somos vencedores na nossa casa própria, nós não somos vencedores nas roupas em que usamos ou nos cargos que nós recebemos. Nós somos vitoriosos nas obediências e nos pratos em que nós vencemos. O crente é vitorioso quando ele pode se sentar irrepreensível nesta mesa. Irrepreensível, sem ter acusação pública sobre a tua vida. Mas o Senhor, Ele trouxe aquela palavra: Senhor, perdoa-lhes. O Senhor traz perdão hoje nessa mesa. Eu quero que você se coloque de pé. O Senhor te ama, Ele te perdoa. Pedro errou, caiu, não adiantou avisar, voltou à mesma praia, à mesma lama que ele estava.
Mas o Senhor, depois de ressuscitado, voltou de novo e disse: ei, eu estou aqui te esperando de novo na praia. Eu estou te esperando na mesa. Ei Pedro, mas vigia. Perdão, mas o Senhor lhe requer obediência sobre nossas vidas. Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. Eu quero que você faça uma reflexão desse teu último mês. Eu quero que você faça uma reflexão de como você tem sido nisso que nós pregamos nessa manhã, que o Senhor nos trouxe. Como é que você tem sido da mesa até a cruz? O Senhor está te dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui para te dar redenção através dessa cruz. Eu estou aqui para te dar de novo acesso à minha presença. Basta você largar a espada. Larga a espada, Pedro. Basta. Chega. Basta. Basta de você errar. Basta de você querer conduzir a vida conforme você quer, conforme você acha que você consegue. Ei, não é a espada, é a obediência. A palavra também vai dizer que eu bem sei os caminhos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor, sabe aquele desejo que você tem no teu coração? Sabe que o Senhor ministra aqui, né? Nesse momento me fez lembrar de algo. Para mim, não vou contar o testemunho que vai ser muito longo, mas o Senhor me fez lembrar e eu quero deixar para você. Sabe aquele sonho que você acha que ele nunca vai se concluir? Sabe aquela maior derrota que você teve? Sabe aquela ferida que você teve? Sabe que isso é muito interessante? Que na cruz vocês vão lembrar de algo. Que logo que o Senhor chega na cruz, o que eles vão oferecer para o Senhor? Que ele está com sede? Vinagre e fel. Sabe o que é fel? Bíblico. O fel era uma erva amarga que anestesiava. Então eles colocaram um fel, era como um veneno, era uma espécie de veneno. E na verdade fel, ele vem do amargo, né? Do amargo da bilis, que é veneno, que é um certo amargo de veneno, é uma planta venenosa. E eles colocavam isso para anestesiar as pessoas que estavam na cruz. E o vinagre não era um vinagre azedo, quando nós pensamos era uma bebida que os romanos bebiam, né? Era uma mistura de água, de algumas coisas com vinho, por isso era chamado de vinagre. E os soldados bebiam, então pegaram aquilo, colocaram fel para dar para ele. E o Senhor negou aquilo. Ele disse: não, eu preciso passar por essa dor. Eu não preciso de anestesia, porque o meu destino é passar a dor do pecado e da amargura daqueles que um dia terão redenção através do meu sangue. Ele entendia o mundo espiritual. E nós somos o fel. Nós somos o amargo do Senhor. Então o Senhor, Ele leva a tua dor. Irmãos, a palavra do Senhor, não existe nada mais poderoso do que a palavra. Leia, estude. Você não precisa vir no culto para você ser ministrado. O Senhor vai ministrar no teu coração. E é tremendo porque um dia o Senhor falou para mim, através da boca de um profeta: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E a minha grande derrota foi a minha grande vitória. Só que é difícil você acreditar nas tuas maiores derrotas, não é verdade? É difícil recomeçar aonde você caiu, reconstruir aonde o diabo desmoronou.
A palavra é tão poderosa que você percebe que quando Neemias ele vai, quando começa a falar da palavra, eu vou, irmãos, me desculpa, mas eu quero entregar isso ao teu coração. Você percebe que Neemias, quando ele vai reconstruir os muros, e eu comentava com a pastora quando ela trouxe aquela palavra esses dias do Neemias aqui. Um dia, quando eu estava em Jerusalém, andando no bairro judeu, eu me deparei com o muro de Neemias. E é um muro muito largo, irmãos. As pedras são grandes, gigantes, a base dele. Então, quando a gente vê que ele fala para reconstruir, cada um com a sua família, a gente vê que realmente era necessário, que era muito exaustivo o trabalho. Mas é interessante que o Senhor fala para Neemias que ele tinha que reconstruir aqueles muros com as pedras dos muros que teriam sido derrubados. É muito mais difícil. Você imagina você pegar e reconstruir uma muralha com aquele que caiu, que quebrou. É muito mais fácil pegar pedras moldadas novas, ou que fosse tijolos novos, né? Do que reconstruir o quebrado. Porque assim funciona no mundo espiritual. O teu muro mais fortalecido vai ser aquele que você reconstrói naquilo que te derrubou e naquilo que te quebrou. Só que eu quero dizer, Arabacé que abiaçai, que eu sou um testemunho vivo de que a glória da segunda casa ela é muito mais forte do que a da primeira. E que o amargo do fel que um dia foi sobre a sua vida vai ser reconstruído e vai ser uma vitória, porque o amargo ele não bebeu, ele passou anestesia por você. E eu quero orar nisso na sua vida. Eu não sei o que é que te derrubou, eu não sei o que é que você tem que reconstruir, mas eu sei que a palavra do Senhor, a sua morte naquela cruz e o que o Senhor ministrou aos nossos corações traz um caminho para reconstruir esse muro que um dia derrubou e que tem te matado. Por isso, Thalita, quando você cantou aquele hino, a minha memória depois do Covid ficou terrível. Cadê a Thalita? Oh, aleluia. Aquele que você louvou de reacender, como que é que você cantou um hino agora, de reacender uma chama, não é? Você cantou um. Me fez lembrar disso também, meus irmãos, porque é tão difícil você reacender uma chama apagada, Mas o Senhor nessa manhã, Ele está reacendendo a nossa chama aqui, a chama da tua vida, abrindo uma porta, reconstruindo a sua vida. Só que lembra, eu sei que você é inteligente, eu sei que você entendeu muito bem o que aqui foi ministrado hoje. Eu quero cantar, eu não, né? Vocês que têm o dom para isso. Meu dom não é esse não. O meu dom é apacentar mais de qualquer coisa. E nós vamos adorar o Senhor, porque essa chama ela vai voltar a brilhar na sua vida hoje. Nós vamos declarar isso. Por isso eu digo, quero que você coloque no mão no seu coração. Você entendeu o que foi ministrado? Eu não sei o que tem te derrubado, eu não sei o que tem cirandado na tua vida, mas hoje é o dia do basta. Chega, acabou, diz o Senhor. E haverá reconstrução, haverá vitória. A chama se reacenderá, porque hoje nós vamos estar fazendo uma oração de renúncia aqui, diante desse altar, para poder sentar nessa mesa. Paulo vai dizer: analise o homem a si mesmo. Então analisa você a si mesmo. Nós já vamos entrar na ceia. Eu vou descer daqui direto para a ceia, porque essa ministração fala da ceia. Então eu não sei o que, mas você sabe. A única coisa que eu sei é que o Senhor abriu o caminho nessa cruz, e que hoje é o dia da restauração, da reconstrução, do teu acesso, que o véu foi rasgado, que te abre um caminho para a sua vitória em Cristo Jesus. Não nas tuas forças, não na tua espada, porque o Senhor é poderoso. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor conhece o meu coração, o coração de todos que estão aqui nesse altar. O Senhor conhece a vida de cada um que está me ouvindo pelas redes sociais, pela rádio, nessa manhã, e que o Senhor ministrou essa palavra sobre a nossa vida. Pai, eu sei que o diabo está cirandando, ou cirandou,
ou nós estamos como Pedro, que já caiu, que negou. Mas hoje o Senhor está trazendo a consciência em nossas vidas daquilo que nós temos que reconstruir. E a tua palavra, Senhor, nos dá garantia do teu perdão, porque a primeira palavra que o Senhor deu é: perdoa-lhe, Senhor. Nós estamos requerendo essa palavra diante da tua mesa, da mesa da aliança, da mesa da reconciliação. Volta a acender, Senhor, a chama que se apagou do primeiro amor. Venha, Senhor, a levantar e fortalecer a esse homem, a essa mulher, a esse jovem que me ouve ou que aqui entrou. Nós estamos te pedindo perdão diante da tua presença, reconhecendo que as nossas forças, Senhor, nos levam aos caminhos errados, mas que a nossa obediência nos levará à mesa de volta contigo. Por isso, Pai, perdoa-nos, restaura, reconstrói histórias, traga de volta, Senhor, a alegria que um dia se perdeu. Traga de volta, Senhor, a glória da segunda casa, e que as pessoas que estão aqui sejam, Senhor, fortalecidas através do teu perdão e do teu sangue derramado naquela cruz. Por isso, Senhor, perdoa-nos, escreve o nosso nome de volta no livro da vida, se de um momento tinha sido apagado. Perdoa-nos, Senhor, nós viemos diante da tua presença, arrependidos, com o nosso coração contrito e humilhado na tua presença, porque sabemos que nós somos falhos, e sem ti, Senhor, não há força em nós. Por isso, Senhor, derrama da tua graça sobre nossas vidas, nos fortalecendo, no nome de Jesus. E todos nós dizemos amém. Vamos adorar o Senhor e já vamos celebrar a ceia.